Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, o Fundo Monetário Internacional aí cortou a previsão para o crescimento do PIB no Brasil, passou para 0,8%, abril era 2,1%, estava vendo aqui que em janeiro eles estavam prevendo aí 2,5% de crescimento, uma queda brusca aí, né, Clemente? Exato, Marilu, uma queda bastante acentuada, confirmando outras expectativas já divulgadas e estimadas por outras organizações, inclusive organização oficial como o próprio IBGE, mas o Banco Central, que também faz uma estimativa do crescimento econômico, tem mostrado um viés de queda na taxa de crescimento. Outras instituições, como a Fundação Getúlio Vargas, que também trabalha com estimativas sobre o crescimento, indicam nesta mesma direção, que o FMI está indicando, portanto, um crescimento abaixo de 1% para 2019, estimativa de um crescimento de 0,8%. Essa queda está relacionada também e coerente com quedas na expectativa do crescimento global, só que a queda na expectativa do crescimento global é muito menor. O FMI estimava um crescimento no início desse ano para 2019 de 3,3% e agora está estimando em 3,2%, portanto uma queda de 0,1 ponto percentual. Já para o crescimento brasileiro, a estimativa era, como você disse, 2,5%, caiu para 0,8%, portanto uma queda muito acentuada. E o Brasil, mantido essa perspectiva, terá um crescimento de aproximadamente 1/4 do crescimento mundial, portanto, aumentando a distância da dinâmica econômica brasileira para aquela observada no mundo, aumentando as desigualdades, aumentando o fosso do desenvolvimento econômico, um sistema produtivo que fica para trás do ponto de vista do investimento, da inovação. Isso ocorre no Brasil porque nós temos um travamento estrutural para o nosso crescimento, um desemprego extremamente elevado, uma queda nos salários e na massa salarial, portanto, uma diminuição do poder de consumo das famílias. Há uma queda no investimento, tanto no investimento público quanto no investimento privado. A taxa de investimento no Brasil caiu de uma taxa de 21% em torno de 2013 para um pouco mais de 15%, a estimativa para 2019 e no primeiro trimestre desse ano 15,5%, portanto muito abaixo da taxa de investimento. Se não há investimento, não há capacidade produtiva sendo ampliada, e a queda no investimento ocorre tanto no investimento público quanto no investimento privado. E há uma diminuição dos cortes do gasto do governo, ou seja, as famílias consomem menos, as empresas investem menos e o governo gasta menos. Por exemplo, o governo acaba de anunciar mais um bloqueio de 1,4 bilhão, já somado aos 29, quase 30 bilhões contingenciados no início desse ano, motivo, por exemplo, de todas as manifestações na área da educação, porque o corte foi de quase 6 bilhões de reais na área da educação. Portanto, o governo faz um novo corte de contingenciamento, porque a estimativa das receitas está caindo, e ao cair as estimativas de receita, o governo não tem a base de financiamento necessária do ponto de vista da receita para fazer frente aos gastos, seja aos gastos correntes, seja aos investimentos, e, portanto, o déficit, a diferença entre receita e despesa tende a aumentar, e o governo, portanto, faz mais cortes, e ao fazer mais cortes desestimula a economia não tendo dinâmica positiva, cai a receita do governo, e ao cair a receita o governo faz mais corte. Nós estamos em uma dinâmica recessiva, restritiva e, na verdade, uma dinâmica que desestimula a capacidade do país sair dessa crise. Deveríamos ter uma dinâmica oposta. O governo deveria tomar todas as iniciativas para estimular a economia, para estimular a demanda, para melhorar o emprego, para melhorar a renda, para melhorar o investimento, e isso constituir capacidade para a economia sair da crise. Quando a economia sai da crise, o governo recupera a receita, ele faz o seu ajuste e reequilibra as contas.
reequilibrar cortando é, na verdade, jogar o país na recessão, na crise econômica, como vem acontecendo, e a dinâmica recessiva no Brasil e a dinâmica que desestimula a atividade econômica tem levado a quedas tão acentuadas como essa que agora o FMI apresenta em termos de expectativa. O Brasil está com uma dificuldade estrutural e o governo não toma as medidas adequadas para que a economia brasileira saia dessa crise. Agora, olha só, Clemente, o FMI está dizendo o seguinte, né, que a piora desse resultado é por conta do enfraquecimento da confiança, né, as incertezas em relação à aprovação da reforma da Previdência. Só que, se aprovada a reforma da Previdência, não vai melhorar exatamente o quadro econômico do Brasil, como você bem coloca, né, Clemente? Exato, essa dinâmica de colocar, ou essa análise de colocar o problema da recessão e da dinâmica econômica associada à confiança, ou seja, os agentes econômicos esperariam que o Brasil fizesse uma reforma da Previdência e tantas outras reformas para eles terem vontade e confiança para investir na economia brasileira e colocar acentuar toda a causa em cima dessa dimensão, na verdade, nos enganar, porque é evidente que sempre a confiança é um elemento fundamental em todas as relações sociais e econômicas. Ninguém investe se não tiver confiança que o país vai estar pujante, o país vai estar com dinâmica capaz de recepcionar os investimentos, mas o que os empresários usam para tomar decisão sobre investimento é se há consumo, ou seja, se as famílias têm capacidade de consumo, se o emprego vai gerar renda para que o consumo seja garantido e o crédito possa ser oferecido, porque as pessoas vão ter capacidade de pagar o crédito, porque o governo está investindo e está aumentando a capacidade de transporte, de energia, e, portanto, toda a infraestrutura econômica para o sistema produtivo funcionar, e se o governo está realizando os gastos, portanto, consumindo. Se o governo consome, as empresas consomem e os trabalhadores consomem, os empresários vão investir para produzir aquilo que está sendo consumido. Se ninguém está consumindo, se nós não estamos conseguindo exportar, ninguém vai investir para produzir porque não tem consumo e o empresário não vai fazer esse investimento. O determinante é o investimento e o consumo. Evidente que sempre a confiança ajuda, mas ela não é o elemento essencial. O essencial é efetivamente termos emprego, salário, consumo, capacidade de investimento e capacidade do consumo do governo, dimensões todas essas que nós não estamos vendo operarem, estarem funcionando de forma adequada para o país sair dessa crise econômica. Tá certo, Clemente, a gente agradece aqui a sua participação, grande abraço para você, até amanhã.